Gente, vir dar aula aqui nesse básico é uma responsabilidade, viu? Ela ainda bota o peso, né? Que ainda é trabalhadora de centro, aí fica assim, né? Gente, eu vou tirar meu óculos. Aquela coisa parecendo, mas enfim. Meu nome é Paula, tá? Mas vocês vejam que as pessoas não conseguem me chamar de Paula, é Paulinha, né? Não tem jeito. Fiquem à vontade, tá bom? E este tema, eu sei que é um tema instigante, ainda mais que vocês estão aí à beira de uma mediúnica, né? Acredito que vocês estejam ansiosos para terem vindo aqui em pleno feriado. Ok, então o tema de hoje, gente, obsessão. Sejam bem-vindos ao nosso centro, espero que vocês estejam absorvendo o máximo possível, né? E eu não vou conseguir ler porque eu sou míope e tirei meu óculos. Quem pode ler para mim? Você leva o microfone, Taninha? Meu óculos está embaçando. Ah, eu esqueci de avisar vocês que isso aqui não é uma aula, é um bate-papo. E bate-papo, 2 ou mais pessoas falam, não é só eu. Deixa eu botar o meu. Ah! Objetivo geral. Apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. Então, gente, vamos tentar aí identificar, conhecer um pouco sobre esses espíritos, o que é esse espírito que pode influenciar as pessoas e os objetivos específicos. Objetivos específicos. Estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial a que todos estamos sujeitos. Definir os principais tipos de obsessão, definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão e... Não acabou. fui eu, não. Ah. É a obsessão aí, ó. Eu tô achando que já começou a aula, já. Explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão. Ok, obrigada. Quando a gente vai falar do termo ou da palavra obsessão, né? Quando a gente vai olhar lá no dicionário, realmente o que é que significa, né? É um substantivo feminino, né? E ele diz que é um ato ou efeito de importunar ou vexar, impertinência excessiva. Existe hoje no CID-10, que é o Código Internacional de Doença, já identificando como algo espiritual, né? E também no Código da Psicologia, né? Eles já definem a obsessão como algo diagnosticável também de forma espiritual. Claro que vai destrinchar lá as questões psíquicas, né? Questões psicológicas que podem estar atreladas ou não, mas eles já começam a diferenciar, né? E no próprio dicionário ele diz que é uma perturbação causada por uma ideia fixa, involuntária, que leva o doente à execução de determinado ato. Quando vocês pensam na palavra obsessão, vocês que estão aqui em um centro espírita, procurando entender sobre o espiritual, o que é que vocês pensam na hora? Obsessão. O que é uma obsessão? Ela e depois você. Qual é o seu nome? Mabel. Mabel. E não pode tirar a máscara. Não, é porque eu não pensei que ia falar. Mas o Beto 1 aqui é eficiente. É eficiente, né, Mabel? Boa noite, muito prazer. Boa noite, Mabel. Obrigada por estar aqui conosco. Eu acho que quando eu penso na palavra obsessão, eu penso primeiro em ideia fixa. Sim. E interferência ou influência sobre algo, alguma pessoa, ou de alguma forma. Fulano é obcecado por isso, né? A gente às vezes fala isso. Mas eu penso dessa forma. Maravilha. Ele quer falar. Qual é o seu nome? Adriano. Se quiser, eu posso também ajudar. Eu penso que seja geralmente, né? É uma influência negativa, uma perturbação mental ali, né? Eu posso até... Ontem, eu posso até citar meu exemplo. Ontem eu tive um dia maravilhoso. Passei com minha mãe, foi um dia maravilhoso. Dormi bem à noite. Eu acordei hoje péssimo. Foi o dia todo irritado. Minha família saiu para almoçar, eu não consegui sair com eles.
só fui melhorando à tarde quando eu fixei mentalizei que eu vinha eu não ia deixar de vir hoje para a aula. Sim. Aí eu fui melhorando, tomei meu passezinho, estou mais calmo agora. Mas eu Maravilha. não sei se foi obsessão, mas o que eu tive, o dia péssimo eu tive. Perturbador mesmo. Ótimo. Então, mais ou menos isso aí. Que bom que você veio. E que colocou a ideia fixa de vir. Ótimo. Alguém mais quer falar? Ok. E obsessão, gente, do ponto de vista espiritual, né, é quando realmente tem uma pessoa obsediando, causando uma influência, só que causando realmente uma influência de forma negativa. Porque nós podemos influenciar as pessoas também de forma positiva, né? Seja com boas palavras, com bons pensamentos, né? Com ideias boas, ou dando bons exemplos. É uma forma também de influenciar os outros, né? E a obsessão é realmente a gente causar essa influência de forma negativa. Quem pode ler? Outra pessoa agora. E vou botar Roberto hoje para emagrecer. Ah, chegou um backup ali, ó. Qual o seu nome? Elder. Elder? Isso. Elder. Obsessão, capítulo 23, né? Do Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Império que alguns espíritos sabem como exercer sobre certas pessoas, exercida por espíritos inferiores que procuram dominar. Ok, obrigada. Nós estamos aqui em um curso básico do Espiritismo, do Centro Espírita Harmonia, né? Então, aqui a gente vai trazer Obrigada, tá? A gente vai trazer definições, principalmente dos livros que são a nossa base, né? De Kardec. E, claro, que trazendo também uma compreensão e agregando a estas definições, né? Vocês tiveram aula aí sobre espíritos, né? Vocês tiveram aula sobre espíritos, tiveram aula sobre mediunidade, né? E vocês já conseguiram enxergar que espíritos são pessoas? E mais ainda, que espíritos são pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. E mais ainda, que nós somos espíritos. Nós, eu, você que está aqui, todos nós somos espíritos. Então, todos nós estamos propensos a sofrer influências e influenciar pessoas. Quando vocês tiveram aula lá de espíritos, vocês viram lá, provavelmente, se não viram, e se viram, eu vou repetir, né, que há uma definição, na verdade, uma classificação a nível didático, né, para que a gente tente compreender ou comece a entender um pouco sobre essa questão do que é ser espírito, né? Então, ele define lá, espíritos de primeira ordem. Quem lembra o que é espíritos de primeira ordem? Não? Ele fala lá que espíritos de primeira ordem são espíritos puros, espíritos que não precisam mais reencarnar, né? Então, são espíritos que já estão lá no nível tão elevado. Onde a gente chega lá, né? Vamos chegar, né? Quem sabe? Algumas reencarnações a mais aí, né? Resolver tudo na encarnação só, acho que é difícil, né? Enfim. E espíritos de segunda ordem, quem lembra? Não? Espíritos de segunda ordem são espíritos benevolentes, são o que a gente chama de espíritos amigos. Antigamente a gente utilizava aqui na casa, que são os espíritos mentores, né? Mas são os amigos espirituais. Eles se comprazem em fazer o bem, eles gostam de fazer o bem, eles estão muito mais presos ao espírito do que à matéria, né? Muito mais presos à dimensão espiritual do que à matéria. Espíritos de terceira ordem. Alguém? Pode falar, Adriano. Aqui.
Espíritos que estão mais ligados à matéria do que ao espiritual. Vai, Mabel. Eu diria que é a plebe mesmo, espiritual. Como é? A plebe é o que está lá embaixo mesmo. Ah, tá. A plebe que está lá embaixo A de nível, plebe tipo assim, que de tem evolução. um nível de evolução menos aprimorado, né? É. Que precisa ainda, às vezes, voltar algumas vezes para melhorar seu estágio espiritual. E na classificação lá de Kardec, ele fala que realmente são espíritos que estão mais presos à matéria do que ao espiritual. Aí eu vou dar um nó na cabeça de vocês. E a gente está onde? Ave Maria, essa daí colocou a gente lá no lixo, viu? Ó, eu não tô assim também não. Peraí, Mabel. Oh, meu Deus. De regeneração, porque a coisa tá braba, né? O Sei, mal olha, campeão. olha, quem mais? Quem aí está na segunda ordem? A galera do fundão quer falar? Gente, eu sou míope e não estou nem enxergando vocês, viu? Tirei meu óculos que estava embaçado. Aí eu estou vendo assim, ó, borrões. Mas estou vendo que tem 3 espíritos encarnados ali. Dizem, não, encarnados. Gente, eu sempre brinco nessa parte, porque assim, nós somos pessoas que ainda estamos em um processo de aprendizado, né? E acredito que por estarmos estudando, é uma busca também de melhorar, né? De se conhecer, de entender o espiritual, né? Mas a gente ainda está na matéria, né? E ainda somos passíveis, né? De sentir algo não tão bons. Mas assim, nós somos bonzinhos também. Eu gosto de fazer o bem. Será que você não? Será que você não gosta de ajudar o outro, de desejar bem ao outro, né? Duvido que não tenha aqui alguém que ainda não tenha feito algum ato de bondade, seja abrir uma porta para a pessoa, né? Dar uma informação, frear o carro na hora da passagem do pedestre para que o outro passe. Então, assim, somos boas pessoas, né? Aí eu fico brincando, a gente devia fazer uma nova classificação aí, botar assim, segunda ordem meia, né? Enfim, mas por que eu trago isso? Porque a gente está falando de uma aula de obsessão, e que muitas vezes a gente quer classificar, né? E claro que às vezes é necessário para que a gente possa entender essa dinâmica, mas coloca assim que obsessores são pessoas extremamente ruins. 100% ruins. E que na prática não é bem assim. Se a gente colocar que obsessores são espíritos, então são pessoas. São pessoas que, na verdade, ainda não sabem como fazer o bem. Ou que ainda está se escondendo tanto por trás desses atos e dessas vontades de fazer o mal, que não conseguem fazer o bem. E a gente vai destrinchar isso ao longo da aula. Quando a gente vai olhar as classificações da terceira ordem, né? Eu já vou ler isso aqui. Então, normalmente, essa terceira ordem, a gente vai poder classificar que pode ser, sim, esses espíritos ditos obsessores, né? Então, eles têm a predominância, como a gente já falou, da matéria sobre espírito, tem a propensão ao mal, e normalmente se prende à ignorância, ao orgulho, ao egoísmo. E eu estou lendo, esqueci que eu sou míope. E todas as más paixões que são suas consequências. E nós também não temos egoísmo? Não temos ciúmes? Não temos raiva? Quem aqui não já teve vontade também de aquela pessoa vai me pagar por aquilo que ela me fez? Vocês não sejam obsessores não, viu? Então, gente, nessa terceira ordem, ele vai classificar
né? Essas pessoas, esses espíritos, né, que ainda estão muito presos a matérias, como espíritos impuros. Quem pode ler? Ele separa em classes, né? Então, Impuros, se comprazem em fazer o mal, dão conselhos falsos, provocam a discórdia e mascaram de todas as formas para poder enganar. ok. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente vai procurar conhecer como identificar o que pode estar acontecendo em uma obsessão, né? Então, que tipo de pessoas são essas que praticam isso, né? Que querem fazer o mal, né? Então, espíritos, lá na classificação de Kardec, impuros, eles têm prazer em estar fazendo o mal. Eles têm prazer em estar prejudicando o outro. E vão fazer isso dando conselhos, às vezes querendo fascinar a pessoa. A gente vai trazer o que é isso, né, lá na frente. Provocar discórdia. Já pensou em estar aqui, aí de repente, eu não concordo com o que Paula está falando. Está errado. Já pensou? Gerou a confusão aqui. Então, de que forma, às vezes, a gente está se colocando em um ambiente, né? Porque ninguém aqui está livre de sofrer uma obsessão. E a gente vai falar isso um pouquinho mais ao longo da aula, tá bom? Normalmente, esses tipos de espíritos vai ser difícil de identificar inicialmente, porque eles querem enganar. É aquele amigo, né? O amigo, né? Que às vezes a gente não identifica, né? Que às vezes parece que está ali desejando bem, mas na verdade, está querendo lhe apunhalar pelas costas. Quem pode ler? Levianos, ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Gostam de causar pequenos desgostos e induzir ao erro. Eu acho que esses tipos aí são aqueles eternos adolescentes baderneiros que gostam de chegar no lugar e de bagunçar, de fazer, ver o circo pegar fogo. Vocês conhecem esses tipos de pessoas? Isso eu estou falando de gente encarnada, viu? Que o negócio é perturbar. Olha, vou contar um negócio para vocês. Adoro contar causa. Quando eu fazia meu 3º ano, há alguns aninhos atrás, vocês sabem que eu sou uma bebezinha, olha a minha cara de novinha. Alguns aninhos atrás, que foi quando eu conheci meu marido. Adoro falar de marido nas aulas. E aí, no meu 3º ano, eu era aquele tipo de pessoa que sentava na primeira cadeira, né? Nem na segunda, viu, Adriana? Eu sentava na primeira cadeira, até por ser míope, né? Sentava na primeira cadeira para ficar anotando e tudo. E aí, meu marido, que quando eu conheci, ele era da galera do fundão. Nenhuma referência a vocês aí do fundão, viu? Mas a galera do fundão na escola era a galera da bagunça. Gente, mas meu marido, com a turminha dele da galera da bagunça, era da galera do fundão. E todo dia ele era colocado para fora da sala de aula. Porque ele zombeteiro, pense no espírito zombeteiro na época da escola. Eu detestava ele, detestava. Pense, aí, claro que o tempo passa, né? Graças a Deus a gente evolui, a gente não está aqui, a gente nunca evolui, né? E meu marido, graças a Deus, evoluiu, e aí eu tive um reencontro e estamos casados até hoje. Enfim, mas só para contar assim, para dizer que a galera do fundão da escola era aquela pessoa que fazia a sala de aula virar uma perturbação. E a gente, naquela época, querendo estudar para o vestibular, né? Querendo, enfim, pessoas com vontade, né? Mas não, tinham os espíritos zombeteiros, coleguinhas zombeteiros, que ficavam ali badernando, obsediando a aula para que a aula não acontecesse. E, às vezes, eles conseguiam, porque os professores perdiam a rédea da situação, né?
Enfim. Esse daí, quem pode ler? Helder. Pseudo-sábios. Têm conhecimentos amplos, mas não bastante. Acham que sabem mais do que realmente sabem. Esses tipos de espíritos na classificação de Kardec, né? Isso vocês vão ver que eu vou sempre trazer como exemplo assim do nosso dia a dia, né? Aqueles tipos de pessoas com aquelas soberbas que acham que já sabem de tudo, mas que muitas vezes está escondendo esta inteligência, né? Está se escondendo, na verdade, atrás dessa pseudo-inteligência, né? Tem egos infláveis, se acham, né? Na gíria mais baiana possível, né? Se acham. E que, na verdade, tem um vazio muito grande, né? Então, egos infláveis, provavelmente, normalmente são pessoas mandonas, né, que se escondem por trás de dizer assim, de querer inferiorizar o outro para poder crescer, né? E muito seguras. Muito inseguras. Subliminarmente, são pessoas inseguras. Inseguras, mas que mostram, né? Querem mostrar, né? Qual é o seu nome? Marta. Marta. Querem mostrar, né, Marta? Por trás dessa insegurança, por trás, né? É isso mesmo. E que se utilizam disso, quando a gente vai falar em obsessão, para enganar, né? Todos vão fazer isso, né? Também enganar, querer fazer o mal, né? Querer causar uma desarmonia em situações, seja em situações de trabalho, né? Sejam em situações de escola, de estudo, né? Então, pessoas que podem querer se utilizar desta incompetência para prejudicar o outro, né? Ou que, às vezes, não sabem que está prejudicando. Não, vou vir aqui para a ULI, o espírito, né? O pseudo-sábio. Vou vir aqui para a ULI, porque eu vou mostrar aqui que eu já conheço tudo sobre o espiritismo. Já tenho não sei quantos anos, e eles vão aprender comigo o que eu sei. Imagine, gente, para que isso? Em um grupo que está todo mundo aqui querendo, com o objetivo de agregar cada vez mais, né? E que pode se utilizar disso para influenciar pessoas. Seja aluno, seja o facilitador, seja a coordenadora. Por que não, né? Quem pode ler? Galera da minha esquerda, ninguém? Neutros. Chegou o obsessor aí perto de você. Nem bons para fazer o bem, nem maus para fazer o mal. Nem maus para fazer o mal. Quando a gente vai falar em obsessão, e aí eu fiquei lendo e relendo, né? A pessoa neutra não vai fazer o mal, né? Mas se ele acabar se aproximando de mim, para que eu não tenha mais vontade de vir para cá para o centro, não, tá tudo bem, já estou bem em minha casa, já aprendi o que eu tinha que aprender, para que eu vou para lá? Né? Para que eu vou estudar? Não preciso melhorar no meu trabalho, não, esse cargo que eu consegui já está bom. Aquela inércia, né? Eu não vou parar meu carro ali na faixa de pedestre, não, porque a pessoa de trás vai conseguir parar para essa pessoa atravessar. Eu não preciso parar, não. Eu não vou fazer isso, não, porque outra pessoa vai fazer. Né? Então, quando a gente deixa de fazer o bem, eu indiretamente posso estar fazendo mal. Não é mesmo? E eu esqueci de avisar, Rodrigo, que eu ando muito. Eu devo estar saindo da câmera, né? Só aqui, né? Ok. É porque está gravando, eu esqueci. Enfim. Gente, se vocês quiserem comentar, falar algo, podem falar, viu? Eu sei que eu começo a... Oi?
Ah, tá seguindo, ok. Quem pode ler? Batedores ou perturbadores. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem, produzem efeitos físicos, como pancadas, movimento dos corpos. Ô, Jataína, eu fiquei presa aí olhando para você, ó. Gente, isso aí são classificações, né? E se a gente for destrinchar aí, então, produzem efeitos físicos, pancadas, movimentos dos corpos, né? Então, espíritos ditos obsessores podem se utilizar do fluido do ectoplasma de pessoas que têm a capacidade mais de doar esse ectoplasma para produzir esses efeitos físicos, né? Então, pessoas que às vezes podem dizer assim, porque está tendo barulho todo dia em tal lugar da minha casa, né? Claro que a gente tem que olhar, ver se não é o vento, né? Ver se não é algo que está mal encaixado, para a gente não ficar botando a culpa no coitado do obsessor, né? Então, a gente também verificar se não há algo físico ou algo acontecendo na estrutura da nossa casa, para não ficar dizendo que é tudo espírito, né? Que é tudo obsessor querendo. Uma vez, na época que eu ainda morava na casa de meu pai, aí no meu quarto era uma tomadinha, aquelas tomadas que você aperta, aí a luz vai aumentando, a luz vai diminuindo. Enfim. Aí, foi logo quando eu comecei a vir para cá para o centro. Eu não era espírita. Mas já tinha noção sobre o espiritual, né? Foi por causa disso que eu me movimentei para vir para cá. E aí, a luz, todo dia de madrugada, acendia. Aí, que negócio é esse? Todo dia de madrugada acendendo. Aí, chamei o eletricista, né? Porque podia ser como era uma tomada elétrica, né? Enfim, fui procurar ver, claro, se não era algo no problema lá da tomada. Verificado tudo, né? Aí, passava um tempo, de novo. Mas, rapaz, que perturbação, imagina. Eu dormindo. Gente, mas não deu certo, não. Quer mexer com o meu sono. Aí eu falei, olha, isso eu acordei um dia de mau humor, acho que eu estava na TPM. Aí eu falei, olha, você vai me deixar dormir. Se tiver alguém aqui querendo me perturbar, porque eu não tinha certeza, né? Se tiver alguém aqui querendo me perturbar, você deixa para fazer isso de outra forma. Mas não mexa no meu sono, não. Eu vou dormir e você vai me perturbar de outro jeito, mas no meu sono, caia fora daqui. Saia daqui agora, que no meu sono ninguém mexe. Vocês acreditam que funcionou? Nunca mais a luz ficou acendendo e desligando. Então, como a gente se apropria e dá aquela força de vontade, né? Tudo pode melhorar. É um dos primeiros passos, né? Eu não vou adiantar isso, porque também esse é assunto da próxima aula, né? Mas a gente pode dar os primeiros passos, né? Também nessas pessoas perturbadas, que querem muitas vezes nos incomodar, né? E naturalizar também, né? Naturalizar esses acontecimentos, esses efeitos físicos, né? E quando a gente vê que isso pode acontecer, que pode ser pessoas que podem se utilizar de nosso ectoplasma para querer causar ruídos, né? Querer causar efeitos físicos para nos assustar. Não me assusta não, é normal. É a gente, na verdade, tentar encarar com normalidade, já que somos pessoas, né? O espiritismo, ele nasceu, na verdade, quando ele começou a nascer, né? Foi através de estudos de efeitos físicos, né? Começou lá com as irmãs Fox. Eram duas irmãs que começaram a ser estudadas porque elas causavam efeitos físicos, as pancadas, né? Para quem ainda não viu a história, né, do espiritismo. Então, começou através disso. Kardec começou com as mesas girantes, né? Eram feitas pesquisas
das aparições, das materializações, né, dos espíritos através do uso do ectoplasma do médium, né? Então tem muita história legal aí também. Eu estou começando eu vou tirar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a máscara e vou ficar aqui, vou ficar sem ir para frente, tá bom? Porque está começando a abafar demais. Licença. Eu fico aqui distante. Dá para respirar agora. Eu já posso usar meu óculos. Então, gente, o espiritismo, ele começou também com o estudo, né, desses efeitos físicos, né, que aconteciam, desses usos do ectoplasma, e que esses espíritos desencarnados podem querer fazer uso disso para nos assustar. E quantas pessoas não ficam assustadas, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que estou tão feliz que ela está na ULI, mas antigamente ela sempre me ligava: Paulinha, por que hoje a torneira abriu sozinha, não sei o quê, e ela ficava assustada, né? Aí, e ela ficava muito presa à questão daquele fenômeno que estava acontecendo e começava, às vezes, a entrar em uma paranoia, ou seja, estavam conseguindo o que queriam, né? Porque ela não se esclarecia, não entendia o que era aquilo e precisava, claro, de ajuda. Não estou falando isso no sentido crítico, não. Ela precisava, sim, de ajuda, né? E esses dias ela me procurou de novo, ela está na ULI, já está no ciclo 2 ou no ciclo 3, se eu não me engano, e ela falou assim: Paulinha, eu estava tirando um cochilo, e aí meu cachorro, ela tem um cachorro filhote, né? Meu cachorro estava parado, olhando para o nada e se escondendo. E aí eu estava tirando um cochilo, aí na hora eu pensei, não, eu tenho que fazer uma oração. Se fosse antes, eu teria me assustado e também me escondendo debaixo da coberta. Ela disse que fez a oração, que ela não definiu o que era, porque ela não estava entendendo. Assim, ela sentiu o que estava acontecendo, sentiu que podia existir uma presença ali querendo assustar, mas tudo bem, eu fiz a oração e ficou tudo bem e voltei a dormir. Ou seja, uma pessoa que há 1 ano, há 2 anos atrás, morreria de medo, né? Então, somos espíritos, somos pessoas, né? Pode falar. É bom que eu bebo uma aguinha. Nesse caso, poderia ser também algum espírito querendo ajuda, querendo se comunicar, ou querendo também lhe fazer procurar, né, o espírito que você falou que depois disso procurou também o centro espírita. Não poderia ser também uma comunicação e não uma perturbação? Podia, mas assim, podia. Ela não conseguiu identificar o que era, ou se era realmente, né? Ou se era realmente, não estou nem entrando no mérito se tinha, se não tinha. Mas, assim, diante da situação que ela viu, o cachorro olhando para o nada, ela poderia, de repente, começar a fantasiar, né? E começar... De repente, não tinha nem nada lá, gente, né? Ela poderia começar a fantasiar e ficar com medo. Enfim, né? Não estou entrando nem no mérito se tinha espírito e que tipo de espírito era, né? Mas, assim, como ela naturalizou a situação e não ficou mais com medo, não se deixou se envolver, né, na cabeça dela, o que poderia ou não estar acontecendo. Diga, Helder. A dúvida principal que eu fiquei quando eu li o capítulo que foi sugerido é tentar diferenciar ao máximo o que seria uma obsessão do que, por exemplo, pequenos infortúnios que podem acontecer no nosso dia a dia, e aí eu saio falando, estou sendo obsidiado por conta disso. E assim, eu anteriormente de ter lido e estar tendo essa palestra aqui, eu pensaria que seriam coisas sempre mais graves, assim, sei lá, um familiar está em depressão, está sendo obsidiado. E parece que é algo mais simples do que isso, ou não entendi bem. Eu queria tentar diferenciar o que realmente é uma obsessão do que estou meio topada, sendo obsidiada. Perfeito. Eu vou chegar lá. É que eu falo muito, gente.
só respondendo rapidamente, mas a gente vai chegar lá. Obsessão, no termo de definição, são ações persistentes. Certo? São ações persistentes. Se eu falo que eu tomei uma topada, que foi esse exemplo, né? E, sei lá, vamos dizer que foi um espírito. Isso eu estou criando como forma hipotética, tá bom? Eu sofri uma influência negativa. Mas se for algo persistente, ligado a um processo ligado ao espiritual, é um processo obsessivo. E aí a gente vai ver já, no próximo slide, os tipos as classificações de tipos de obsessões. Tá bom? Quem é este obsessor? O que é o obsessor? Só existe obsessor desencarnado? Quem quer falar? Galera da direita está ganhando, viu, galera da esquerda? Também estão em menor número. Galera da esquerda, minha esquerda, viu? Existe o obsessor de encarnado para encarnado, né? Existe o obsessor de encarnado para desencarnado. E o que a gente, quando fala em obsessão, só pensa que é o desencarnado, que é o morto que está obsediando o vivo, vamos dizer, né? Mas existe também o inverso. E existe o de vivo para vivo. E esse é punk também. Né? Eu já sofri a obsessão de vivo para vivo. E sofri muito e tive que trabalhar muito em oração, fazer um trabalho espiritual bem feito e forte no centro espírita, na época. E, graças a Deus, eu me libertei. A pessoa parece que não se libertou, porque é o processo dele lá. Mas eu me libertei, graças a Deus. Não me atinge mais, nunca mais me atingiu. Sem raiva, sem querer o mal, sem nada. Apenas me proteger, me fortalecer, compreender e orar por aquela pessoa. Não é? E o invejoso faz muito isso, né? O invejoso, ele é... Para mim, o invejoso é sempre um obsessor. É verdade. Acabou meu slide, ela falou tudo, gente. Então, obrigada. Mabel, né? Há pouquinho eu vou decorando os nomes de vocês. Então, gente, Mabel trouxe com muita propriedade, foi muito bom. Normalmente a gente tende a pensar, né? Que obsessão é falar, ai, isso é espírito desencarnado, isso é a obsessão, estou obsediada, né? É o batedor, é o zombeteiro, é o vingador, né? É sempre o desencarnado, é sempre o culpado, o tal do obsessor desencarnado, né? E quando a gente começa a trazer estas definições, ou, na verdade, ampliar esta visão de que todos nós somos espíritos, a obsessão ela pode acontecer em todas as vias, né? Pode ser encarnado com encarnado, encarnado, de desencarnado para encarnado, do encarnado para o desencarnado e entre desencarnados. Nós estamos o tempo todo nos relacionando. Quer ver mais obsessão em núcleo familiar? Que a gente diz assim, como é que eu vim reencarnar com essas pessoas? Né? Seja... coisa é mãe com filho, né? Vou contar outra história para vocês. Adoro contar história. Se vocês chegarem no próximo ciclo a contar a mesma história, aí vocês façam de conta que nunca ouviu, tá? Então, assim, uma vez, lá vou eu falar de marido de novo. Uma vez eu estava com meu marido conversando, né? E aí falando assim, quando eu morrer, eu falando,
Quando eu morrer, eu me sentindo, viu? A pessoa se sentindo a evoluída. Quando eu morrer, eu vou querer, amor, que você siga a sua vida. Olha, desprendida. Eu quero que você siga a sua vida. Aí ele falou assim, você vai querer que eu fique com outra mulher? Eu falei, é o que eu mais quero, eu quero que você seja feliz. Não tem problema, eu desencarnei, eu vou ficar lá, eu cuido de você lá do outro plano. Mas, ou mais depois, né? Mas, eu quero que você siga, mas eu não quero que você pegue nosso filho e fique... Aí ele falou assim, então eu vou para o interior ficar com meus pais. Aí eu falei, não, mas você vai pegar nosso filho e ficar deixando na mão para os outros cuidar. Quem tem que cuidar é você, porque você vai ter que cuidar de seu filho. E eu quero também que você cuide de meu pai. E eu comecei a dar missão para o homem. Opa aí. Nem desencarnei, já estava obsediando. Aí ele não é espírita, não frequenta. Aí ele falou assim, oxe, desencarnou. A missão é sua. Você vai, não fique querendo me passar a função do que eu não quero, não. Quem vai continuar aqui sou eu. Olha que lição que ele me deu. Nem faz ule, gente. É um espírito evoluído. Evoluiu mais rápido que eu. Então, eu trago sempre esse exemplo, porque às vezes, até no nosso dia a dia, né, com pequenas questõezinhas, e até por questão cultural, educacional também, que a gente vai aprendendo e o mundo vai mudando, né? O mundo está mudando tão rápido, né? As formas que antes as pessoas eram criadas, hoje já são criadas diferentes, e a gente já age de uma outra forma, né? E tudo isso também é processo evolutivo nosso, né? E a gente vai aprendendo assim, né? Nessas relações. Aí eu falei, eu não posso, eu tenho que trabalhar isso em mim. Ainda não trabalhei isso em mim, não, viu? Para não me tornar uma possível obsessora, sem querer, né? Porque às vezes a gente está fazendo isso achando que está ajudando, e obsessor é assim, às vezes. Às vezes acha que está ajudando, mas, na verdade, a gente está prejudicando. Às vezes acha que a nossa visão é a melhor visão, né? É o que está certo. E aí vai querer ajudar o outro, mas, na verdade, está piorando a situação. Às vezes pode acontecer processos obsessivos assim, né? Às vezes pode acontecer, sim, processos obsessivos assim. Então, gente, todos nós somos anjos, todos nós somos boas pessoas, mas também estamos passíveis de erros, né? E o que importa é a gente... Não é que a gente não deva errar, muito pelo contrário. Muitas das vezes a gente aprende com os nossos erros, né? Muitas das vezes a gente evolui com os nossos erros. E é pegar isso e mudar, né? É transformar, ver de que forma pode melhorar, né? Para que não aconteça uma instalação de processo obsessivo. Olha, aí, agora a sua resposta. Lá não posso, estou sem máscara, quero andar. Lá em Kardec, né, ele vai trazer definições bem simples, né, bem básicas dos tipos de obsessões. Né? Quando ele classifica lá em obsessão simples, normalmente são processos obsessivos muito sutis, e que, na maioria das vezes, a gente pode ter consciência de que está acontecendo. É aquela sugestãozinha, é aquela ideia que começa a ser implantada, que passa pela cabeça, aí você fala, não, eu não sou capaz disso, não. Né? E aí vai semeando, e é muito sutil, vai aos poucos, querendo implantar. Né? E que, se a gente se deixa envolver, pode se tornar um processo obsessivo mais ostensivo, um processo obsessivo mais complicado de se resolver. Na maioria das vezes, o processo de obsessivo simples, a própria pessoa consegue resolver sem precisar de tratamento, né? Consegue ressignificar, consegue se esclarecer, né? Mas, claro que se for algo que comece a persistir demais, a gente sempre deve buscar ajuda, né?
E seja em um centro, seja onde for. Diga, Marta, né? Marta. Ô, Paula, essa questão da obsessão, acho que tem a ver também com a nossa vibração, né? Com o que a gente anda pensando, em que contexto a gente está inserido e por onde andam os nossos pensamentos, que eu acho que vai acabar atraindo essa qualidade de energia, essa qualidade de espírito para perto da gente. Exato. Vou falar já sobre isso. Uhum. Muito Ok, bom. Obrigada, obrigada. Marta. Muito bom. Alguém mais quer falar? Não? Então, gente, como Marta trouxe aí com uma boa colocação, né? Tem muito a ver com aquilo que a gente também alimenta em nós, né? No livro de Kardec e em outros livros que a gente vai ler sobre obsessão, ele vai falar, é uma via de mão dupla, né? Onde não encontra-se campo para... Como é que tem aquela frase, né? Campo nutritivo não se semeia, né? Não se semeia, não se produz, né? Então... Mas eu não gosto muito de trazer isso também, para a gente não trazer também um processo de culpa, porque isso também pode levar a um processo obsessivo, né? Mas, enfim, eu vou falar lá na frente para não pular os outros tipos de obsessão, tá? Outro tipo de classificação de obsessão é a fascinação. É um processo obsessivo bem complicado, porque a pessoa não percebe que está sendo obsediada. Normalmente é atingida pela sua própria vaidade, pelo seu próprio... Lembra lá daqueles espíritos lá, pseudo-sábios, né? Que quer enganar aquela pessoa obsediada. Então, começa a insuflar o ego daquela pessoa. A pessoa se acha, a pessoa vem aqui, eu chego aqui, vou chegar, já, imagine, vamos supor que eu estou fascinada. Aí eu chego aqui, gente, eu sou a melhor facilitadora que tem no curso básico de Espiritismo. Aliás, do curso básico não, eu sou a melhor da ULI. Vocês nunca mais vão assistir uma aula tão boa do que eu dou, porque eu já sei de tudo. Eu estou fascinada, eu estou aqui achando que eu sou a bomba. Aí vocês vão dizer, a Paulinha surtou. Está fazendo o que aí? Se achando a estrela, né? Se achando a bam, bam, bam. Então, normalmente, passar pelo processo de fascínio, né, mexe muito com a nossa vaidade, né? E ninguém está livre disso aqui não, gente, porque é bom, às vezes, ter o ego amaciado, né? A gente receber um elogio, a gente ser querido, né? Se sentir querido, mas, na verdade, não se inflar com o que chega até nós. Ok, que bom que você gostou, né? Não é se desvalorizar. Claro que a gente deve se valorizar, a gente deve se amar, né? A gente deve se gostar, sim, claro. A gente deve se cuidar, né? Mas não querendo diminuir o outro, não querendo se sobrepor ao outro, não querendo achar que é o melhor de tudo, até porque se a gente já soubesse de tudo e já soubesse fazer tudo, não estaríamos aqui encarnados neste momento, né? Então, a gente sempre tem algo a aprender, a gente sempre tem algo a absorver, né? E quando eu falo que aqui não é uma aula, que eu gosto de escutar também o que vocês trazem, porque aquilo que vocês trazem também acrescenta, né? Também acrescenta ao outro, né? Esse dinamismo de cada um contribuir um pouquinho, trazer o seu conhecimento, ou trazer suas dúvidas, né? Então, a fascinação é um processo difícil, porque a pessoa obsediada, ela não admite o erro.
se eu estiver aqui fascinada e Tânia chegar assim, Paulinha, veja bem, cuidado, não é bem assim. Ah, não, você está querendo passar a perna em mim. Então, a pessoa obsediada vai querer afastar aquelas pessoas que poderiam servir de apoio para te avisar que você está errada. Então, eu começo a me afastar daqueles que poderiam estar me ajudando, porque eu começo a desconfiar de tudo e de todos. Não escuto mais ninguém. Começo a entrar em um processo de ideias fixas, né? E sempre pensando que isso é de forma persistente, né? Então, muitas das vezes a pessoa tem que cair por si, ver que ninguém mais está, né? Enfim, e alguém tentar ajudar, né? Se ela tentar me ajudar e eu não conseguir, eu não querer escutar ela de alguma forma tentar chegar até mim, ou me afastar se eu estiver em um trabalho, né? Aqui no centro, por exemplo, me afastar do trabalho, né? Não é bem assim, você está equivocada, vai primeiro fazer um tratamento, né? Então, fora do centro, a pessoa ser orientada a procurar um tratamento, seja espiritual ou não, vai procurar então um psicólogo, né? Para trabalhar isso. Por que essa vaidade assim tão grande? Né? Porque está se deixando inflar de tal forma, né? Então, a ajuda chega. De alguma forma, a ajuda chega. E a subjugação, né? É quando a pessoa perde a consciência do que está fazendo. Ela é realmente tomada pelo obsessor, né? Antigamente se falava muito em possessão, né? Mas hoje a gente pode classificar essa subjugação de uma forma de que a pessoa fica inconsciente daquilo que está ou fazendo ou falando, né? Não é algo que dura o tempo todo. A pessoa pode oscilar, passar por momentos inconscientes, depois não lembrar, voltar a si, não lembrar daquilo que estava fazendo, e aí, em algum outro momento, né, ter algum ato impróprio ou alguma ação imprópria. Às vezes, a subjugação pode ser só do movimento de braço, por exemplo. Né? Sei lá, eu estou aqui e, de repente, tá, na cara... Tadinho, na cara de Adriano. Foi um ato involuntário, não fui eu que fiz, né? Eu fui subjugada e aí eu perdi o controle total da ação do movimento da minha mão. Ou pode ser uma subjugação total, tanto dos movimentos do meu corpo como um todo, como daquilo que eu estou falando. Né? Então, mas aí vocês vão ver lá na frente... Vou só plantar a sementinha hoje para deixar vocês pensando um pouco, que não existe 100% inconsciente. Com o tempo que a pessoa vai trazendo na cabeça, ela vai tendo alguns flashes, vai relembrando, principalmente depois que vai fazendo tratamento, né? Porque passa pela nossa mente. Né? Então, com o tempo, a pessoa vai, de alguma forma, relembrando. A subjugação é um processo difícil, também, né? Pessoas que precisam muito de ajuda. Eu acho que o Centro Espírita realmente é um local muito adequado, né, para ser tratado isso. Uma possessão, uma subjugação total é difícil também de acontecer, tá, gente? Não é algo assim tão comum. É mais comum a gente encontrar um processo de fascinação, por exemplo, né? Um processo de fascinação do que realmente uma subjugação. Diga, Mabel. A loucura é uma coisa que me chama muito a atenção, né? A esquizofrenia e seu vasto campo de especificações. Mas a loucura, quando eu vejo na rua, infelizmente, aqui em Salvador, nós temos uma quantidade de loucos na rua que é uma coisa absurda. Então, quando eu vejo aquelas pessoas, muitos homens, né,
totalmente fora do seu comando, perdeu totalmente seu eixo, o telhado desabou. E eles conversam o tempo inteiro. Eu sempre fico observando, e antes eu morria de pena, mas ao estudar o Espiritismo, eu aprendi que ao invés de sentir pena, que ore, peça a Deus que dê forças àquela pessoa, aquele espírito, para suportar aquela provação. Porque a gente nunca sabe ao certo o que está acontecendo ali. Isso não é da nossa alçada, e sim alçada divina. E eu fico a pensar, eu sinto e percebo, eu digo, isso aí deve ser uma obsessão. Essa obsessão, ela é desse nível de subjugação ou tem um nível ainda mais forte do que esse? Porque o indivíduo perde totalmente. Ele deixa, eu acho que muitos, eu não sei nem se sabem quem são, né? E vão para a rua morar porque a família não suporta. Uma pessoa que não dorme, nem de dia, nem de noite, que não para, fala o tempo todo, incomoda. E é isso. Aí eles estão nesse grupo aí de obsessão, de subjugação. Vou responder. Eu vou responder, mas não vou aprofundar, tá bom? Para a gente não sair um pouco do objetivo, mas vou te responder. No livro de Adenauer, Psicologia e Mediunidade, ele tem um trecho que eu acho não é nem um capítulo, é um parágrafo, que eu acho que resume tudo isso aqui. Que ele fala assim, é uma linha muito tênue entre o que é psicológico, psicopatológico e mediunidade. Se via muito antigamente, naqueles hospitais psiquiátricos, né? Muitas pessoas que eram internadas compulsoriamente e que hoje já se sabe que, na verdade, não era psíquico. Era uma mediunidade descontrolada e que abriu brecha para uma possível obsessão. Uma coisa que eu aprendi com o espiritual Mabel, né? Com Mabel, é uma coisa que a gente fala muito na ciência. Nem tudo, nem nada, nem sempre, nem nunca. A gente tende a taxar assim, é sempre isso, é sempre espiritual, é sempre psicológico. E, na verdade, a gente tem que falar, pode ser que seja, porque a gente tem que conhecer caso por caso. Somos indivíduos individuais, né? Então, pode ser uma psicopatologia, alguma doença mental, alguma alteração mental, pode. Vocês vão ver em outros ciclos a associação sobre isso. E vai olhar alguns exemplos, né, de patologias psíquicas que pode estar ligado com o espiritual ou não. A obsessão, ela pode se instalar por consequência. Por exemplo, a pessoa ter algum problema psíquico, o que é que vai acontecer? Que é o que eu vou falar no próximo slide. Quando eu não estou bem, quando eu estou muito triste, o que é que vai acontecer? Eu vou estar numa vibe, numa vibraçãozinha, né? Para baixo e tal. Se isso se persistir ao longo do tempo, o que é que eu vou estar atraindo ao meu redor? Vocês estudaram sobre energia, né? Vocês tiveram aula sobre isso. Pessoas com a mesma sintonia que eu. Pessoas que estão vibrando da mesma forma que eu. Por consequência disso, por eu não estar, né, com essa vibração tão boa e que se persiste ao longo do tempo, eu posso acabar, consequentemente, sofrendo um processo obsessivo.
atraindo pessoas que vão se utilizar dessa minha energia e se alimentar dela, né? Assim como a obsessão, ela pode se instalar como causa primeira. Espíritos que querem ali realmente se vingar por algo que eu tenha feito de outra vida, ou porque sente prazer simplesmente de incomodar, às vezes nem me conhece, mas gosta de fazer o mal, né? Então, o espiritual não é uma receita de bolo, né? Que a gente, enfim, até a própria receita de bolo ela pode ser modificada, né? Então, aquela pessoa de situação de rua pode estar sofrendo um processo obsessivo, ou porque ele tem já um problema psíquico mesmo, sei lá, uma esquizofrenia, ou o que for, de problema psíquico, e que por conta disso e pode ser médium também, né? E aí tem as duas janelas aí para ser trabalhadas, né? A casa aqui, o Harmonia, ela é uma casa que traz muito uma questão psicológica, né? Que a gente traz essa reflexão do próprio processo de autoconhecimento, né? Vocês vão estar ouvindo sempre essa palavrinha, autoconhecimento, autoconhecimento, né? E quem aqui, por exemplo, ainda não precisou fazer algum tratamento, ir na recepção, marcar entrevista, né? Que eles chamam agora de núcleo de recepção, não, núcleo de acolhimento. Eles fazem um acolhimento, indicam qual é o melhor tratamento, e que nem sempre o melhor tratamento é o espiritual. Às vezes a pessoa, eu já estou adiantando a aula da próxima semana, eu vou repetir tudo isso na próxima semana, vocês façam de conta que não ouviu. Então, nem sempre o tratamento tem que ser espiritual, né? Então, o processo obsessivo, e nem sempre é obsessão. A pessoa pode ter realmente alguma questão psíquica ali na rua e, por falta de ter uma base familiar, ou que seja, né, acabou naquela condição. E que a gente pode também encontrar pessoas de situações de rua que têm uma mediunidade, está ali falando com um espírito desencarnado e a gente está pensando que a pessoa é maluca, né? E, na verdade, não é. Vocês tiveram aula da mediunidade semana passada. E veja a importância do estudo, né? À medida que a gente vai estudando, que a gente vai entendendo sobre a mediunidade, a gente vai olhando, até que não é coisa da minha cabeça. A gente começa a identificar. Então, é possível que seja, né? É possível que seja mediúnico, é possível que seja algo com espiritual, o que for. Mas, assim, principalmente eu falo isso para vocês que estão aqui assistindo essa aula, né? Que a gente não se feche, que a gente busque ajuda, né? Porque isso aqui é uma oportunidade da gente encontrar pessoas que estão passando pela mesma situação. A gente às vezes brinca que a gente vem para o centro, às vezes, ou pelo amor ou pela dor, né? Ou pelo amor ou pela dor. Então, e vocês estão começando o básico, vão seguir lá até o ciclo 10, juntos, né? E vão se identificando um com o outro, cada um com sua história, cada um com suas mazelas, com suas dificuldades, né? E eu só acho assim que ninguém aqui está livre de passar um mau dia, mas que a gente se levante. E que não precisa se levantar sozinho, né? Procura os monitores, procurar coordenação, procurar orientação, procurar passar pelo acolhimento, enfim. Eu acredito muito no poder da oração. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que eu mais amo são os capítulos que falam sobre a fé, os tipos de fé e da oração. A oração não precisa de muita palavra, nem de muitos mantras, né? Não é que todos não sejam bons, mas a que vem mesmo de dentro da sua alma. Se você está num mau dia e reconhece de repente o que tá se passando com você, não, eu peço ao meu anjo de guarda, eu peço ao meu mentor espiritual. Eu sempre
eu procuro orar todos os dias. Eu estava mais disciplinada antes, agora na pandemia, mas eu me propus e me proponho a viver orante. Porque eu acho que a oração é que nos fortalece e nos protege muito. E os tipos de obsessão realmente são com certeza reais. São reais. É o simples, como você está dizendo. Às vezes eu estou dirigindo, aí eu sinto uma intuição, vai bater, vai bater. Eu digo, eu estou doida, é? Eu começo a brigar comigo. Mabel, você está maluca? Ou quem é que está aqui querendo me provocar? Não vai não. Não vai não. Se afaste de mim agora. Não quero esse tipo de coisa comigo. E tem dado certo. E as pessoas que são mais orantes e que buscam se conhecer mais, eu acho que elas são as mais tentadas. Eu tenho impressão. É aquele tipo de coisa. Quanto mais, como é que fala? Quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade, né? Porque quando a gente não sabe, a gente é ignorante, né? Então, passa despercebido, né? Então, quando a gente sabe, aí vem a responsabilidade. Opa! Né? Não percebi. Você trouxe uma coisa que aí eu lembrei. Ainda existe, que não traz aí no nível de... na classificação dele, mas dentro das explicações, e que talvez a gente tenha citado aqui, mas eu vou falar de forma mais objetiva, né? Ainda existe a autoobsessão. Meu povo, o que é isso que a gente faz com a gente, né? Eu falei da fascinação quando a gente se hipervaloriza, mas quando a gente também se coloca, né? Que eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu não faço, não. E aí, essa ideia fixa que vai ficando e vai se perdurando, e você vai cada vez mais entrando naquela bola de neve, né? E aí, uma vez, vou contar. Segredo, viu? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e aí eu falei assim, nossa, parece que eu estou rodando em círculo. Porque eu reclamo disso aqui, e aí eu emperro nisso aqui. Aí quando eu falei, e é mesmo, eu estou rodando em círculo. Eu tenho que fazer algo para mudar. Eu estava me obsediando. E aí, quando eu me dei por mim, mas isso, gente, assim, falando em algo específico de uma área da dimensão da minha vida, né? E quantas vezes a gente não faz isso com a gente, né? Se desvaloriza a tal ponto de achar que não é capaz, que, enfim. Outro dia eu estava com as amigas e a gente falando os planos que a gente tem ainda, né, para a nossa vida pessoal. Eu estou com 37 anos, as outras duas já estavam com 50, mas quantas vezes antes a gente pensa assim, com 50 anos, antigamente, né, se falava isso, hoje a vida vai até 100, né? Não precisa mais não fazer mais nada, não precisa se atualizar mais não precisa estudar mais não, já está tudo bem, está tudo ótimo, e a gente estaciona, né, na vida, e aí não se coloca mais a se movimentar, e aí, não, eu estou bem. E aí começa em processos compulsivos, em ideias fixas. Não, espera aí, respira, né? Vamos se movimentar. Isso eu estou trazendo como exemplos, e quantos outros exemplos, né? A gente passa por esses processos auto-obsessivos aí, né? E que a gente precisa se movimentar. Você quer falar? Qual é o seu nome? Leandro. É o nome de meu irmão. Leandro. Boa noite, Paula. Eu tenho uma dúvida em relação a esses espíritos obsessores desencarnados. Você disse que eles estão mais ligados à matéria, nessa terceira ordem. Eles permanecem conosco na crosta terrestre ou são esses espíritos que estão no umbral? Como funciona isso? Onde eles ficam? Pronto. É uma pergunta complexa. Eu vou tentar responder de forma simples.
eles se prendem aqui. A nossa vida aqui, ao nosso dia a dia da vida encarnada. Aqui. É aqui. É porque nós, como estamos encarnados, a gente pensa assim, em dividir. Plano espiritual é lá, né? Plano físico é aqui. O umbral somos nós que fazemos. Aonde a nossa mente leva. Vou plantar a sementinha para vocês refletirem. O umbral pode ser o aqui. E como eu estou me comportando na minha vida. Estou me drogando, bebendo loucamente, me afundando cada vez mais, fazendo mal aos outros, procurando passar a perna no outro. Quando eu desencarno, para onde eu vou? Me encontrar com pessoas que estão da mesma forma que eu, em endereços que estão se comportando da mesma forma que eu. Isso existe aqui e lá. Quando a gente tenta diferenciar, mas por quê? Quando a gente desencarna, continuamos da mesma forma que estamos. Então, se eu desencarno, eu já estou indo em reencarnação. Já tiveram essa aula, né? Mas tem a ver com o tema. É porque eu fico preocupada em não fugir tanto, né? Se eu desencarno sendo uma pessoa rancorosa, vingativa, por exemplo, eu trabalho com você e aí eu tenho inveja de você, eu quero lhe passar a perna, e procuro fazer de tudo para te derrubar, e aí eu desencarno, eu vou desencarnar com essa ideia fixa. De repente eu posso querer continuar fazendo a mesma coisa. Porque eu só tenho isso na cabeça. Eu vou ficar presa àquilo que está tendo aqui, encontrando galera que quer perturbar, encontrando gente. Eu vou me juntar com pessoas que estão ali se comportando da mesma forma que eu. E é muito fácil encontrar isso aqui, né? Também. Então, eu não consigo diferenciar o lá e aqui. Respondi? Ou ficou com mais dúvida? Diga, Mabel. Esses tipos de espírito que Leandro, né? Leandro perguntou agora, onde é que ficam? São os da erraticidade? São os da erraticidade, sim. São os da erraticidade. Mas por que eu não quero falar isso de forma tão taxativa? Porque eu quero que vocês reflitam que o da erraticidade somos todos nós. É a forma que eu estou, no sentido de que são pessoas, não são demônios. Eu só quero que vocês também reflitam sobre isso, para a gente não taxar de que existe um lugarzinho para aqueles que são sempre maus. Entende, Mabel? Então, é para que a gente reflita, amplie, na verdade, né, um pouco essa visão, para a gente não ficar preso a... existe o lugar bom e existe o lugar ruim, né? Então, a gente vai estar aqui. A gente vai estar preso às situações daqui. Quando a gente fala estar preso mais à matéria, é o estilo de vida da dimensão física, né? Seriam mais esses grupos, o segundo e o terceiro, que estariam na erraticidade. É o que eu procuro compreender, eu entendo dessa forma. É óbvio que o seu estado de espírito, a sua vida, a forma como você buscou viver aqui, é o que nos livros espíritas, principalmente de André Luiz, fala muito dos bônus, né? Que é a moeda espiritual. Então, com os bônus, eu tenho uma tia de 94 anos, uma espírita assim, aprofundadíssima. E quando minha mãe faleceu, com 99 anos e 7 meses, hoje ela me diz, minha filha, tua mãe levou tanto bônus daqui que ela já comprou uma casinha. Eu ri tanto. Eu digo, é verdade, porque isso está nos livros de André Luiz.
ela já tem a casa dela. Eu digo, será que meu pai está com ela? Ela disse, eu não sei. Mas tem essa percepção, não é? De quem está na erraticidade, é como você acabou de explicar, são os que estão mais ligados à matéria ou não. Pode ser que sejam espíritos benevolentes, simpáticos, bons, que estão por aqui trabalhando. É só para quem ainda não ouviu esse termo, né? Quando a gente fala erraticidade, são pessoas que não quiseram seguir, né? Não quiseram seguir com sua vida após a vida, né? Tipo, utilizar sua casinha aí na dimensão espiritual e buscar, planejar a sua próxima encarnação. Não, vai ficar presa às coisas que... Eu, falando com o marido, presa às coisas dele, ele aqui cuidando do filho, enquanto eu estiver desencarnada, vou ficar na erraticidade, em vez de seguir minha vida lá, procurando construir minha casinha com meus bônus hora, daqui da ULI. Ok, deixa eu passar o slide. Até meia-noite a gente acaba. Mentira, a gente já está acabando. Quem pode ler? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O Livro dos Espíritos. E aí, o que é que vocês acham dessa declaração? Muito braba, né? Uma coisa muito ferrenha, né, Mabel? É. Quem mais? Vocês acharam que iam chegar aqui no feriado e ficar sentadinhos, só olhando eu falar, né? Peguei todo mundo de surpresa. Diga, Leandro. Quando você falou dos espíritos mais ligados à matéria e da obsessão, também me veio à cabeça o seguinte: espíritos bons que podem estar têm um comportamento obsessivo, né? Eu estou sendo obsidiado por um espírito que quer me ver, de repente, em algo que ele acredita que seja para minha evolução, ou seja, ele está querer me ajudar, digamos assim, porque essa direção que ele está falando ali também poderia ser para o lado bom. Pode ser para o lado bom, sim. Mas aí não é uma obsessão. Ótimo. É isso? Pode ser uma obsessão. Vou explicar. Você quer ver um exemplo bem prático, né? Os pais querem que o filho ou a filha faça faculdade. Só serve, antigamente se falava isso, só serve se for direito e medicina. Eu conheço uma pessoa que ela se formou em direito porque os pais queriam que ela se formasse em direito. Pressionou, não sei o quê. Ela começou a entrar em uma tristeza profunda, porque ela não estava satisfeita com a profissão que foi demandada a ela. Passou-se pouco tempo, acho que foi 6 meses a 1 ano, ela pegou o diploma, entregou para os pais e foi fazer a faculdade que ela queria e hoje está extremamente realizada, enfim. Mas veja que processo obsessivo, né? Às vezes os pais pensam que... Isso é só um exemplo, tá, gente? Às vezes os pais pensam que está fazendo o melhor para o filho, né? Mas que, na verdade, não era o que era bom para ela. Às vezes a gente acha que está fazendo o melhor para um amigo, mas, na verdade, não é aquilo que a pessoa precisa. E isso pode acontecer de desencarnado para encarnado também. Pessoas que querem ajudar, mas interferem. Lembre, gente, que a gente tem o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio da gente. E a partir do momento que aquele que quer ajudar começa a interferir no seu poder de escolha, de forma persistente, se torna uma obsessão. Espíritos bons, amigos espirituais que ajudam, sempre vai te dar o poder de escolha. Eles podem nos intuir, podem nos dar sugestões, podem nos mostrar diversos caminhos, mas a escolha sempre vai ser nossa.
e que se a gente não concordar com aquilo que está sugerido, o bom espírito vai acatar. Porque o nosso livre-arbítrio é o maior poder que a gente tem. Porque senão a gente se torna boneco. Já pensou? Amigos espirituais, o tempo todo, vaza assim, faça assado. Às vezes a gente também precisa errar um pouquinho, né, para poder aprender. Às vezes a gente não aprende pelo lado bom, e aí precisa dar umas escorregadas para poder aprender, né? Não que a gente aprenda só com erro, tá? A gente não precisa sofrer para aprender. Mas pode acontecer, né? Então, já vou deixar falar. Então, bons espíritos de verdade, eles não se tornam obsessores porque eles sempre vão respeitar nosso livre-arbítrio. Vai acatar a nossa decisão e apoiar a nossa decisão, né? Pode falar, Marta. Nessa questão, Paula, do livre-arbítrio, até nessa, eu já ouvi, né, que nesse despertar da mediunidade, quando a pessoa está com a mediunidade desequilibrada, né, muitas coisas acontecem relacionadas à obsessão até para testar o livre-arbítrio. Eles vão querer fazer coisas para atrapalhar, para ver até que ponto a pessoa está realmente comprometida com o desenvolvimento. Isso ocorre mesmo, né? Então, ou não? Eu sei que muita gente fala isso, tá? Eu tenho uma opinião diferente. Talvez não é que seja diferente, não, mas eu acho que quando a gente começa a aprender a lidar com a mediunidade, não é que a gente vai ser mais obsediado, mas a nossa percepção sobre o espiritual e sobre as influências que estão chegando é maior, porque a gente adquire o conhecimento. Então, se eu estou trabalhando, lidando com a mediunidade, óbvio, eu vou atrair espíritos que queiram trabalhar naquela área. Se eu estou com o objetivo, sei lá, de crescer profissionalmente, pode ser que eu atraia espíritos que queiram atrapalhar naquela área, mas de repente eu não entendo do espiritual e não percebo. Aí às vezes a gente diz assim, nossa, parece que é difícil de conseguir isso, né? Pode ser uma influência. Eu estou dizendo pode, gente, mas não quer dizer que seja sempre, né? Às vezes é porque não é para ser, sei lá, enfim. São possibilidades. Eu vejo o espiritual muito como possibilidades, porque o espiritual ele nos dá uma ampla capacidade de vivência e de aprendizado para com o outro e para consigo mesmo, né? Então, a gente, às vezes, até lidando com a mediunidade, a gente passa a ter um autoconhecimento assim, de forma mais direta, sabe? Assim, sou eu mesmo que sou assim, sou eu mesmo que sou tinhosa, sou eu mesmo que sou... Enfim, sabe? Mas eu penso que lidar com a mediunidade não é que a gente vai atrair mais obsessores, não. Eu acho que é a gente que acaba percebendo mais. E até percebendo mais, é uma prova que a gente precisa passar para ver se é isso mesmo que eu quero. Não, às vezes, passando por isso, você vê, não quero passar por isso agora, eu não preciso disso agora, eu tenho outras coisas primeiro para resolver, e dá seu tempo para resolver, né? Então, às vezes, é algo que serve para você, mesmo procurar entender, né? Enfim, é a forma que eu penso e entendo, tá? Vou passar. Olha o que você falou. Você mesmo. Então, gente, talvez a gente tenha trazido isso muito ao longo da aula, né? Mas existe uma predisposição para a obsessão que ninguém está livre, né? Então, como a gente falou de sintonia psíquica, né? Então, pode se ligar de mente a mente, seja por uma questão secundária, né? Até porque nós oscilamos durante o dia, né? A gente não fica o tempo todo feliz, alegre, né? Às vezes a gente acorda indisposto, aí levanta a poeira, aí daqui a pouco está dando risada, aí daqui a pouco briga com o marido,
aí daqui a pouco faz as pazes, aí daqui a pouco está tranquilo, relaxado, descansando, aí daqui a pouco se reta com o vizinho. Para quem é desaforado aqui, aí daqui a pouco briga, e aí faz as pazes de novo, e está todo mundo bem. Isso pode acontecer em um dia só, ou em uma hora, quem sabe. Né? Por quê? Porque somos seres humanos. Né? Então, na verdade, o processo obsessivo ele pode se instalar se eu alimento aquilo que tem dentro de mim. Vocês veem, eu aqui com essa carinha, eu tenho a tendência de ser um pouco desaforada. Tive que me educar como pessoa, né? Eu acho que é a própria educação como pessoa, e eu acho que a Uli ajudou muito nisso, e aprender a lidar com o mediúnico, né? Porque vai atiçar aquilo que tem em nós, né? Atiça aquilo que tem em nós. Então, olha, não vão contar isso para ninguém não, viu? Se vocês contarem, eu vou dizer que é mentira. Eu era aquela pessoa que chegava, se vocês forem assim, aprendam a não ser, que estava no trânsito, se alguém me fechava, eu discutia, retada, me garantindo não sei quem, porque se o motorista do lado resolver, né, de repente apontar uma arma para mim, não sei, mas melhorei. Eu acho que eu melhorei, não sou mais assim. Se a pessoa me dá uma fechada hoje, vai tranquilo, vai em paz, a pessoa deve estar com dor de barriga correndo desse jeito, né? Então, Paula, isso acontecia porque você era influenciada, você estava passando por um processo obsessivo? Não importa, quem agia era eu. E se hoje um espírito quiser me influenciar a fazer isso, não vai conseguir. Okay? Não faz mais parte de mim. Aí, agora, se um espírito, na hora que eu estiver com TPM, quiser me influenciar para comer um chocolatezinho, isso aí eu ainda não tenho força de vontade. Como o Adriano teve a força de vontade de vir hoje, mesmo estando indisposto. Né? Então, assim, tem batalhas que às vezes a gente ainda, né, não ganha. Né? Ainda não ganha. Então, a sutilidade da obsessão, como a gente falou, né, às vezes vem por uma questão sutil, né? E aí a gente vai abrindo brecha, e aí, de repente, o Leandro começa aqui, aquela facilitadora é chata. Aquela facilitadora se acha. Aí eu venho no outro dia, não gostei da cara dela hoje. E aí você começa a alimentar aquela ideia que antes nem te pertencia. É de forma tão sutil, né? Algo que, às vezes, a gente tem em nós. Ou uma inveja, ou um ciúme, ou um orgulho, e que se utilizam disso para criar discórdia, né? Criar discórdia. A invigilância, né? Já diria aquela frase, né? Orai e vigiai. Paula, eu tenho que ficar orando o tempo todo, 24 horas por dia. Não é não, meu povo. Não é que tenha que ficar fazendo isso, não. O orar e vigiar é passar por esse processo que vocês estão passando. Buscar esclarecimento, estudar, procurar enxergar o que há de melhor, né, em si. Identificar essas sutilezas que chegam. É de um dia para o outro que eu vou conseguir fazer isso? Não, por isso que a gente deve sempre estar buscando ajuda, não se fechar no casulo e se achar a pessoa mais poderosa do mundo que pode resolver tudo e fazer tudo sozinha e eu mesmo me resolvo. Não, vão buscar ajuda. Está achando que está passando por algum processo, seja obsessivo ou não, processo psicológico. Busca ajuda, meu povo. Busca ajuda. Não passem por dificuldades sozinhos. Essa casa tem a característica de ser acolhedora. Independente de ser algo espiritual ou não, com certeza, vocês vão encontrar um ombro amigo aqui. Tá? Complexo de culpa. Você quer ver complexo de culpa maior do que culpa de mãe?
Não tem. Não, Mabel, desculpa os homens, tá? Tá bom, existe culpa de pai também. Mas o feminino aqui, se bem que tem bastante homem aqui hoje, viu? É. Tá. Estou de parabéns, feriadão aqui, ó, se esclarecendo. Então, gente, complexo de culpa, e se a gente alimenta isso em nós, se torna tanto um processo auto-obsessivo como abre brecha para aquele outro vir aqui, ó, e querer atiçar mais ainda. Né? Entre outros fatores que a gente já citou aqui. Né? Então, é algo que a gente fala que não é que a gente vai estar sempre livre de passar por isso. Né? Mas eu acho que a gente que está aqui estudando, a gente já está até com um passo à frente de que tanto pode buscar ajuda, como pode evitar piorar algo. Né? E entender que a gente não precisa passar por nada sozinho. Né? Entender que eu posso marcar uma entrevista, eu posso desabafar, eu posso tentar resolver algo daquilo que não está bem resolvido. Né? E cada vez mais ir buscando se conhecer, buscando se entender, né? Para aprender a lidar com todas as situações que vão aparecendo em todas as dimensões da nossa vida, não é só no espiritual, não. Né? Não é só no espiritual, não. Ontem eu acordei ansiosa, que eu estou para resolver uma situação, né? Uma situação na minha vida particular. Mas ontem eu estava numa ansiedade. Eu comecei a ficar, ó, eu já estou acabando. Eu comecei a ficar comecei a me obsediar de novo. Olha para isso, acho que eu tenho tendência a fazer isso, né? Porque querendo resolver e não sei o que, planejando, eu falei, peraí, é véspera de feriado, amanhã é dia das crianças, eu vou curtir meu filho, quarta-feira eu resolvo. Me desliguei. Aí fui curtir meu filho, fui aproveitar. Né? Então, assim, a gente aprender a identificar essas questõezinhas, né? Que às vezes, se a gente deixar, vai alimentando e vai se deixando envolver. Né? Então, deixa eu passar aqui. Aí eu trouxe essa imagem, eu fiquei na dúvida se eu ia colocar ou não, que eu achei até um pouco meio agressiva, né? Mas aí depois eu olhei o lado bom. É para que a gente reflita assim, né? Com o que eu estou me ligando, né? Olha só, ele traz assim aqueles espíritos em cima do homem, sugando a energia dele, né? Vampirizando. O rapaz está fumando ali, se drogando cada vez mais. Enquanto tem outros ali parecendo espíritos que estão querendo influenciar de forma positiva. Né? Querendo influenciar de forma positiva. Então, nós podemos ser esse lado de cá, de pessoa, de estar se ligando a bons espíritos, né? A bons espíritos. É para refletir mais. Tá? Ah, ainda tem isso, eu tinha esquecido. Eita. O tempo, vão me matar com o tempo. Então, gente, de que forma, né, pode acontecer, de que forma eles podem estar exercendo essa obsessão, né, os espíritos obsessores, né, principalmente que a gente vai falar muito aqui do desencarnado para encarnado, né? Então, ações persistentes, né, no sentido de estar cada vez mais, começa com aquela sutileza e está colocando ideias fixas, né? Eles podem se utilizar da telepatia, isso pela própria ação do magnetismo, eles se utilizam do próprio fluido da pessoa, do médium, do espírito obsediado, né, para estar implantando ideias, para implantando essa atrapalhação que eles querem fazer, né? Eles podem se utilizar da hipnose, né, no sentido de que começa pela ideia fixa e aí é uma técnica específica mesmo que eles conseguem exercer no próprio perispírito do obsediado para subjugar a pessoa, tá bom? Envolvimento fluídico, vocês viram ali a imagem, né? Eles vão envolvendo a pessoa naquela energia. Então, daquilo que eu estou vibrando também vai fazer com que eu atraia
ou não, espíritos que queiram me obsediar, me envolver naquele fluido mais pesado, mais negativo, me derrubando cada vez mais, me trazendo para um processo mais obsessivo, né? Eles envolvem a pessoa e se aproveitam das fraquezas que aquela pessoa tem, que se deixar levar, entra em um processo obsessivo. A ideia fixa eu já falei, a própria magnetização, que é também a utilização da energia do médium para causar o processo obsessivo, né? E opa, quem pode ler? A palavra obsessor estigmatiza a pessoa desencarnada, induz o encarnado ao medo, promove, portanto, a discriminação. Há que considerar que espíritos desencarnados são pessoas encarnadas e são espíritos. O Voo do Espírito é aquele livro, né? De Adenauer. De Adenauer. Esse livro ele traz muito, na verdade, a gente atualizar a linguagem, né? Então, eu comecei a aula falando, né, que espíritos são pessoas. Pessoas são espíritos. E quando a gente traz esse tema obsessão, né, a gente acaba estigmatizando o tal do obsessor. Mas que a gente possa refletir que esse tal do obsessor é uma pessoa que, pela sua própria ignorância, faz o mal. Seja... eu fico nervosa quando eu vejo vocês se aglomerando aí, viu? Então, seja de forma consciente ou inconsciente, né? Porque às vezes está fazendo mal sem saber, né? Mas são pessoas. E aqueles que fazem com a consciência de que estão fazendo mal é pela própria ignorância de não saber fazer o bem, né? Normalmente são pessoas que precisam, na verdade, de ajuda, que esconde a sua própria dor fazendo mal ao outro, prejudicando ao outro, fugindo de suas mazelas, né? Fugindo de suas próprias deficiências para querer fazer mal ao outro. Então, são pessoas. Pessoas ignorantes, pessoas que precisam de educação, que precisam de um braço amigo, que também precisam de amor. É difícil enxergar dessa forma, para enxergar alguém dessa forma, alguém que queira nos fazer mal, né? Aí o que a gente faz? Aquele ali, ele quer me fazer mal, eu quero mais que ele morra. Não sejam assim, gente. Não sejam vingativos, não. Né? Mas é difícil transformar isso na gente, né? É dar outra face para bater, né? Para aqueles que estão tentando fazer o mal. É difícil fazer isso. Mas eu deixo como reflexão para que a gente também transforme isso na gente, né? Para que a gente possa transformar isso em nós. Porque isso também, a gente transformando isso em nós, nos tornamos também pessoas melhores. Né? Não estigmatizar esses ditos obsessores. Que, na verdade, no fundo, eles precisam de ajuda. Mesmo não admitindo, mesmo se achando os bambambãs, os porretões que fazem e acontecem, né? Essa imagem eu trago só para concluir, mas que, trazendo essa reflexão, nós possamos ser essa gotinha aí. Uma gotinha que alimenta, uma gotinha que nutre, né? E que se transforma, porque a água é isso, ela se molda, né? Então, seja passando por processo obsessivo ou não, mas que todos vocês possam ser meios de transformação, de autotransformação e que transformem também um outro, tá bom? Muito obrigada.